Hello guys, bem-vindos ao Inglês do Zero mais uma vez, Teacher Jay aqui, e é o seguinte, hoje o bate-papo é sério. Hoje nós vamos falar sobre o final do Inglês do Zero, sobre o fim do nosso podcast. Isso não é clickbait, de fato, a gente vai parar com o podcast, eu vou te explicar em mais detalhes o porquê, quais foram as causas, qual será o futuro do podcast, e tudo isso eu vou falar com vocês no episódio de hoje, tá? Antes, só um pequeno aviso muito importante aqui dos nossos patrocinadores desse episódio, tá? Ouve aí que o aviso é importante. Imagina o seguinte cenário, você está em terras estrangeiras, dirigindo seu carro na maior paz, quando do nada alguém bate na traseira do seu veículo. E aí, você saberia dizer para a pessoa que você ainda não tinha seguro e que ela vai ter que pagar pelo conserto do seu carro? Bom, para sua sorte, esse episódio é um oferecimento do podcast Aula de Inglês, um podcast que vai te ensinar inglês da vida real. Ele é uma produção do Porta dos Fundos que você consegue ouvir gratuitamente na Deezer e que vai te ensinar por meio do humor o inglês que nenhum cursinho ou escola de inglês te ensinou antes. Para ouvir é só acessar o link da descrição ou acessar o aplicativo da Deezer e buscar por Aula de Inglês. É uma capa azul escrito Aula de Inglês, está em vermelho e ao canto você tem um símbolozinho no Porta dos Fundos, não tem como se confundir. Aula de Inglês disponível na Deezer, muito legal, muito engraçado e você com certeza vai tirar bom proveito e aprender bastante inglês com esse podcast maravilhoso. Bom, guys, então aqui estou para me despedir de vocês, basicamente. Deixa eu explicar o que está acontecendo. Guys, quando a gente criou o podcast Inglês do Zero, lá no começo de 2018, se eu não me engano, essa conta nunca bate. Eu não sei exatamente quando é que foi, mas acho que o primeiro episódio que foi postado foi em 2017, em outubro, alguma coisa assim. E o segundo episódio e o começo para valer foi a partir de 2018. Então, desde que a gente começou a postar o podcast, nosso objetivo era um só, e é um só. A gente queria ensinar inglês de uma forma cronológica e lógica, ensinar inglês do zero absoluto, e o objetivo sempre foi um dia criar um curso, né, baseado aí no podcast, um curso onde eu pudesse entregar o melhor conteúdo que eu pudesse gerar, e esse objetivo foi cumprido, né? E assim, guys, o objetivo do Inglês do Zero, de fato, é pegar o aluno que nunca teve conhecimento, que não teve condições de aprender inglês do zero e introduzir esse aluno no mundo do inglês. E isso a gente tem feito, né? Na verdade, eu acho que a gente fez mais do que isso. A gente introduziu o aluno pelo mundo do inglês do zero e a gente levou o aluno até um bom nível aí, porque os episódios mais recentes vocês podem ver que são temas muito mais cabeludos e complexos, né? A gente já abordou aqui Present Perfect. Aliás, guys, hoje vai ficar sem edição, então vocês vão ver mais como que é o podcast naturalmente. Naturalmente tem pausas, tem tosse, tem pausas porque o Galo cantou, mas hoje vai ser sem edição. Então, normalmente, a ideia geral era pegar o aluno do zero, ensinar inglês do zero para o aluno e levar o aluno até o momento onde ele pudesse ter autonomia nos estudos. E eu creio que isso já aconteceu aqui com o podcast. Afinal, a gente já falou de Present Perfect, já falamos de Past Perfect, já falamos de temas que são muito avançados, expressões idiomáticas e tudo mais. Então, assim, o objetivo de iniciar o aluno, de trazer o aluno para esse mundo, de democratizar a educação, democratizar o inglês, eu creio que já foi cumprido. E eu, pensando nisso, já tinha pensado em parar um tempo atrás. Eu pensei assim, guys, acho que seria legal parar porque acho que nossa parte a gente já fez. Agora, se o aluno quiser aprofundar mais, ele pode ou investir no nosso curso, ele pode ouvir outros podcasts 100% em inglês, ou ele pode procurar outros materiais mais avançados, porque a parte que nos cabe, que é introduzir o aluno ao mundo do inglês e dar autonomia para que ele continue, nós já fizemos. E isso é um pensamento que eu tinha faz tempo, porque eu não acho que a gente estava preparado aqui no nosso podcast para fazer uma transição onde o conteúdo fosse 100% em inglês ainda. Eu acho que para o futuro é um plano nosso, depois eu até conto um pouco mais, mas por enquanto trazer conteúdo 100% em inglês talvez não fosse a melhor pedida pro inglês do zero. Então por isso que eu também estava pensando em parar. E aí o que acontece, guys? Qual que é um outro motivo? Então vamos nomear aqui, vamos enumerar para que vocês entendam. Então motivo 1 a gente queria com o podcast iniciar o aluno no mundo do inglês e dar autonomia para o aluno estudar. Isso já fizemos. Ponto 1.
Ponto 2 é, quanto mais episódios a gente posta, mais difícil é para as pessoas ouvirem. Como assim? Eu chamo isso de efeito Grey's Anatomy. Por que efeito Grey's Anatomy? Porque eu sempre tive vontade, minha esposa também, de assistir Grey's Anatomy. Mas quando você vê que é uma série que tem 16 temporadas, se eu não me engano... Deixa eu ver aqui, Alexa, quantas temporadas tem Grey's Anatomy? Anatomia de Grey tem 9 temporadas e 390 episódios. Não tem só 9, a Alexa está enganada. Grey's Anatomy. Ó, e tem 18 temporadas. Então, quando você quer assistir uma série e você vê que tem 18 temporadas, o meu pensamento e o pensamento da maioria, creio eu, putz, nem vou ver. Tem tanta coisa que eu não vou conseguir terminar a tempo. Eu sou meio ocupado, então não vai dar certo. Então, eu reparei também que quanto mais episódios a gente posta, menos pessoas ouvem esses episódios. Então, quando a pessoa chega no podcast, lá no começo, e ela vê que, putz, tem 200 episódios, acho que deixa quieto, depois eu ouço, eu vou ouvir um menor, vou ouvir um que tem menos episódios. Então, assim, pra eu produzir o podcast, guys, parece simples, mas é muito difícil, principalmente depois do episódio 150 e tudo mais. Por quê? Porque são temas... Já abordamos a maioria dos temas relevantes para inglês aqui. Então, gerar conteúdo aqui para o podcast tem sido difícil, assim, no sentido de... Eu não gosto de fazer... Por exemplo, o último episódio que a gente postou de Natal foi um episódio muito bestinha. Assim, eu não gostei tanto. Tô sendo autocrítico aqui porque eu acho que a gente já teve episódios melhores. Mas eu tinha que postar alguma coisa, porque eu me propus a postar. Então... Quanto mais episódios passam, mais difícil é de produzir. E assim, a correria para produzir um podcast é gigantesca, guys. Parece simples, mas eu tenho que preparar o conteúdo, gravar, editar. Isso leva pelo menos 3 horas num dia quando tem um podcast. E aí a gente tem geralmente 2 por semana, então é bastante corrido. Então assim, um ponto 2 novamente efeito Grey's Anatomy. Tem tanto episódio, quanto mais episódio tem, menos pessoas ouvem. E isso é fato. Eu consigo perceber isso. Eu fiz um teste nas últimas semanas. Nós tivemos um episódio recentemente aí de inglês britânico, inglês americano, que foi um episódio maravilhoso com o convidado Renato Giraldes do The Noite. Tema muito bom, tema avançado, que é teoricamente o tema que o pessoal que está nos episódios recentes já consegue consumir. E não teve engajamento nenhum, simplesmente nenhum. Assim, não teve nenhum comentário no Instagram, mesmo a gente pedindo, vai no Instagram... Segue o Renato e não sei o que, não teve nada de engajamento. E aí eu sempre tenho batido nessas teclas nos últimos episódios. Pessoal, me avisa que vocês estão ouvindo. Então comenta no Instagram, porque quando vocês não dão feedback, parece que eu estou fazendo episódios ao vento. E isso tem me desanimado ao longo do tempo, de fato. Eu venho ficando um pouco triste com o resultado assim, porque... A gente sabe que nosso podcast ajudou bastante gente no começo, mas hoje em dia parece que não está agregando tanto. Parece que, por exemplo, porque como que é o ciclo do aluno? O aluno entra, descobre o podcast, começa a ouvir, entra em contato comigo no Instagram, aí descobre do curso, o aluno vai lá, investe no curso e já era. Então, isso tem acontecido bastante, graças a Deus. Meu sonho sempre foi viver de curso, vocês sabem disso. Isso é legal, só que os alunos que estão só estudando pelo podcast, eles não estão dando muito feedback. Isso faz com que o trabalho duro dê um pouco de desanimada, assim. Putz, eu me esforcei tanto para esse episódio, mas não teve quase nenhum feedback, ou não teve feedback. Eu chamei o Renato do The Noite, o cara é uma sumidade do mundo do inglês e não teve nenhum comentário, olha aí. E aí esses dias eu fiz um apelo mais enfático. Falei, galera, por favor, se vocês estiverem ouvindo esse episódio, digam quando vocês estão ouvindo e tudo mais. Teve um pouquinho mais de engajamento, o pessoal comentou bastante. Só que, é o episódio mais comentado dos últimos tempos, teve 34 comentários. O pessoal falando que tá ouvindo em 2021 e tudo mais. Só que aí você pensa, cara, eu tentei ser o máximo convincente nesse episódio para que quem esteja ouvindo o podcast de fato comente. E 34 pessoas comentaram. E eu tenho certeza que essas pessoas que comentaram é porque realmente elas entenderam a importância de eu saber o comentário de vocês. Mas pensa comigo. 34 comentários no episódio é pouquíssima coisa, assim. São 34 pessoas que estão ouvindo os últimos episódios. E assim, cada pessoa é importante. Não me entendam errado. Don't get me wrong, tá? Mas assim,
Essas 34 pessoas que estão ouvindo o episódio recente, eu tenho certeza que elas conseguem encontrar um conteúdo mais avançado e que dê um direcionamento para elas mais profundo. Eu creio que essas pessoas já foram ajudadas pelo podcast com os episódios anteriores. Não sei se eu estou me fazendo claro, tá? Então, isso tem me desanimado e esse é outro motivo que eu estou levando em consideração. Se a gente parar o podcast, as pessoas que estão lá nos primeiros episódios vão ter tempo de chegar nos episódios recentes. Então, é meio que essa pode ser uma parada estratégica. Assim, vou parar por tanto tempo e aí, nesse tempo que eu tô parado, as pessoas começam a ouvir os episódios primeiros. As pessoas sempre encontram os primeiros episódios e as pessoas vão crescendo no podcast ao longo do tempo que eu tiver parado. Aí quando eu voltar, se eventualmente eu voltar, vamos ter mais pessoas aí nos episódios recentes. Tá? Então, assim, foi um outro ponto de vista. Para não ter tanto conteúdo e afastar as pessoas de ouvirem, é melhor dar uma pausa, uma parada por tempo indeterminado, esperar as pessoas ouvirem o podcast e chegarem em dia. Porque quando eu voltar, se eu voltar algum dia com os episódios 100% em inglês, a partir do episódio 200, vai ser legal porque as pessoas vão estar mais em dia, as pessoas vão ter chegado nos últimos episódios. E é impressionante que assim, eu sei o nome das 2 pessoas que comentam os episódios recentes. Quem sempre comenta, Jéssica e Fernando. Os 2 são inclusive alunos do nosso curso e eles são muito engajados, eles sempre comentam os episódios recentes. E tem pessoas também que comentam, mas esses 2 sempre comentam. E é isso. E aí eu pensei assim, guys, talvez seja melhor, até porque a Jéssica e o Fernando, eles têm acesso ao curso, eles têm um conteúdo, enfim, um pouco mais profundo já, então talvez o podcast não tenha, como que eu consigo dizer isso? Talvez o podcast não esteja mais sendo tão relevante no aprendizado das pessoas assim, então esse é um outro fator que me fez pensar em parar. Então, fator 1 é que a ideia do podcast era introduzir o inglês para vocês e te dar autonomia. Eu acho que isso já foi cumprido. Fator 2 é o Grey's Anatomy. Então, quanto mais a gente produz, mais a gente afasta novos ouvintes de chegarem aos episódios recentes. O fator 3 é o fator que pouquíssimas pessoas estão engajadas aí nos episódios recentes e isso tem feito com que a gente trabalhe muito para entregar para poucas pessoas, assim, e de novo, eu queria só deixar claro que eu não estou menosprezando as poucas pessoas. O que eu estou dizendo é que o trabalho tem sido difícil de fazer, tem sido muito intenso e poucas pessoas estão, de fato, tirando um bom proveito, assim, porque creio eu que se as pessoas estivessem tirando ainda bom proveito dos novos episódios, assim, tivessem engajadas e animadas, teríamos mais comentários, mais engajamentos e tudo mais, tá? Então, eu acho que seria nesse sentido, seria bom uma parada, porque quando a gente voltar, se a gente voltar no futuro, as pessoas vão estar em dia e elas vão... E os episódios mais recentes serão mais engajados, certo? Eu comecei até um outro podcast no começo do ano passado, eu tô pensando em retomá-lo, onde só tinha expressão idiomática, e esse podcast tem sido bom até, chama... Expressões diárias em inglês, Learning 365, alguma coisa assim, eu não lembro o nome, mas vários alunos estão migrando para lá também. Eu estou pensando em, enfim, retomar e fazer isso daqui, talvez um futuro projeto. A gente está até conversando com o pessoal da Deezer, que é nosso apoiador desse episódio, para ver se a gente consegue fazer um exclusivo, assim, enfim, depois a gente conversa melhor sobre isso. Mas, só para avisar, o podcast, esse último episódio que foi ao ar não é o último. A gente vai fazer até o episódio 207 do podcast, tá? Então, esses últimos 7 episódios, eu quero fazer episódios incríveis e muito bons para que vocês... para que a gente acabe com gostinho de quero mais. E aí, quem sabe, mais pra frente a gente retorna, tá? Então, assim, guys, acho que os motivos são esses. Tinha mais coisa para dizer, mas basicamente é isso. Eu não quero que o podcast seja... não quero que o número de episódios seja impeditivo para que o pessoal deixe de ouvir. Eu quero que o podcast seja relevante para as pessoas, que de fato agregue ao máximo de pessoas possíveis. Então, estou pensando nessa possível parada que a gente vai ter. Eu vou focar mais no YouTube. Inclusive, se você não segue a gente, vai lá no YouTube Inglês do Zero Podcast e siga, porque ano que vem... como a gente não vai dar tanto foco no podcast ano que vem, a gente vai focar muito mais no YouTube, vamos focar também nas redes sociais, então siga a gente no Instagram também. E é isso, tá? Então,
A gente vai gerar o máximo de conteúdo que der nessas outras redes para de fato conseguir agregar para o ensino das pessoas. Porque assim, guys, o nosso tempo é corrido, né, cara? O meu é corrido, o seu também é. Então, que nossas ações sejam para beneficiar o máximo de pessoas possíveis. Então, se os episódios mais recentes não estão ajudando tanta gente assim, eu quero fazer algo que de fato ajude um monte de pessoa. De repente, trabalhar mais no YouTube para pegar o pessoal do zero, para pegar um pessoal que está sem orientação. Então, basicamente, é isso, tá? Então, assim, o podcast vai acabar mesmo? Resumindo, vai acabar sim. O episódio 207 vai ser o último episódio do podcast, só que a porta está aberta. Não vou fechar a porta. Então, pode ser que no futuro a gente volte, mas não é certeza, tá? Depende aí de como vai ser. Então, vai ser um fim, só que sem fechar a porta, digamos assim, tá? E aí eu queria também pedir a orientação de vocês. Se você está ouvindo esse episódio em 2021, se você está ouvindo esse episódio mais recente agora, eu queria inclusive a sua participação no último episódio 207. Eu já falei com os alunos, eu quero trocar ideia com alguns alunos que de fato aprenderam com o podcast, que de fato ganharam uma autonomia, que de fato aprenderam bastante. Então, já tem alguns alunos em mente. Inclusive, se vocês estiverem me ouvindo, eu gostaria de conversar com vocês no último episódio. A Jéssica, o Fernando, o Marcelo, gostaria de falar com o Marcelo também, se você estiver ouvindo o Marcelo. Todos que vocês sabem quem são, tá? Se você é um Marcelo, mas não interage comigo, é porque não é você. O Marcelo, que eu tô falando, ele tem meu WhatsApp, ele é aluno do curso, ele aprendeu bastante com o podcast também. Temos o Cláudio, que também eu gostaria de conversar com ele. Então esse último episódio do 207 vai ser um episódio festivo. Vai ser um episódio onde a gente vai trazer pessoas que de fato aprenderam com o podcast, que o podcast de fato conseguiu ajudar na vida, no inglês da pessoa. Nós temos também vários alunos que começaram com o podcast, hoje são professores. Temos a Polly, o Henrique, não necessariamente professores, mas ensinam online, né? A Polly, o Henrique, a Lorena, o Miguel, o Isaac. Então, isso é muito legal. Eu fico muito feliz com isso. E no episódio 207 eu queria trazer umas pessoas para mostrarem que, de fato, o podcast entregou. Assim, as pessoas que de fato, aplicaram e usaram os conceitos aqui do podcast, de fato, conseguiram aprender, tá? Então, assim, guys, é um tom de despedida mesmo, porque de fato vai ser uma despedida breve, mas a gente vai se ver por aí, né? Instagram, YouTube. Então não deixa de interagir, de seguir. Me manda um oi lá no Instagram pra gente saber, pra você ter as coisas que eu postar, pra você receber. Siga a gente no YouTube, ativa o sininho, porque a gente vai gerar muito conteúdo, só que não pelo podcast por enquanto, tá? Outro ponto importante que eu não ia nem falar sobre isso, mas eu vou comentar pra vocês entenderem mais um motivo que tá fazendo a gente parar. O podcast, guys, não gera receita nenhuma, zero de receita. Nós tivemos mais de 10 milhões de plays nas plataformas aí, inclusive nas gigantes, Deezer, Spotify e tudo mais. E artistas que fazem, por exemplo, 500 mil plays no ano ganham um dinheirinho bom. A gente que faz 1 milhão não ganha nada, zero. Podcast não é remunerado no Brasil. Ah, teacher, mas tem um monte de podcast hoje em dia que estão ficando rico, tipo o Flow Podcast, o Podpah, Vênus Podcast, quem conhece sabe do que eu tô falando. Mas esse pessoal, eles trabalham muito mais no YouTube. Eu nem considero isso podcast. Isso é mais um videocast, é mais um talkcast, né? Um programa de conversa que é televisionado, mas o intuito não é o áudio, não é o podcast em si, né? Enfim, mas esses podcasts ganham com o YouTube, ganham com patrocinadores. O Inglês do Zero não ganha absolutamente nada, zero. A gente teve umas parcerias muito legais ao longo dos tempos aí. Só que assim, é isso, tem que correr atrás, tem que negociar, tem que fechar, tem que, enfim. Eu posso dizer sem sombra de dúvidas que em todos esses anos, fazendo podcast, quase 4 anos, a gente teve menos de 5 mil reais de receita em todos esses anos. Então, e mesmo assim não foi dos plays, foi de parceria e tudo mais. Então, é uma coisa que dá muito trabalho e que, de fato, não agrega financeiramente para nossa vida. E assim, as contas estão aí, né? Tem uma frase em inglês que é muito boa, que é The bills are piling up. As contas estão fazendo um montinho. E assim, a gente tem que pagar as dívidas, né? Então, eu pensei também que seria legal a gente focar mais no YouTube, em outras plataformas que trazem de volta um retorno, né? Porque
É muito... Ó, aí, vamos juntar todos os fatores aí. Eu tenho que preparar um conteúdo que seja bom. Eu não gosto de postar conteúdo bestinha só pra postar o episódio. Eu prefiro não postar o episódio do que postar um episódio com conteúdo não muito bom. Então tenho que pesquisar um conteúdo muito bom, tenho que gravar, tenho que editar, e aí eu edito e posto, tem pouquíssimo engajamento nesse episódio que eu postei, e o retorno financeiro é 0. Então uma coisa leva a outra, assim, é difícil. Então pensei que é melhor eu focar esse meu tempo em outras plataformas para atingir mais pessoas e também para ter um certo retorno financeiro, porque é importante para pagar as contas, right? Então é isso, guys, esses são os motivos, basicamente. E se alguma coisa mudar, eu vou falando para vocês, eu volto aqui e te conto, se começar a remunerar esses episódios nas plataformas, se a gente quer voltar com um episódio 100% em inglês daqui para frente, veremos. Mas por enquanto a pausa não tem data de volta. Não é um fim definitivo, mas é uma pausa sem tempo para voltar, sem tempo determinado para voltar. Beleza, guys? Bom, é isso. Me conta lá o que você achou disso, o que você acha. Se você não concorda com meus pontos, não tem problema, mas me conta lá no Instagram. E esse é um episódio que eu queria muito, muito, muito ouvir de vocês. Eu queria muito o retorno de vocês, eu queria muito saber o que vocês pensam sobre isso, tá? Eu não quero ficar gritando aos ventos. Por favor, responda para eu saber que eu não estou nessa sozinho, falando para as paredes, ok? Então vai lá na imagem desse episódio, lá no Instagram, e comenta o que você achou, o que você... Enfim, quais foram as suas impressões. E coloca a hashtag lá também, Faltam 7. Faltam 7 episódios para o podcast acabar de vez, por tempo indeterminado. Beleza, guys? Obrigado pela companhia. A gente volta semana que vem com mais um episódio. E esses últimos 7 episódios vão ser muito especiais. Espero que vocês curtam. Beleza? Valeu, guys. Até a próxima. See you guys e bye.